Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Marcos, que Jesus, depois que João Batista foi entregue à prisão, aí veio Jesus a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Aqui em Marcos fala sobre isso, em Marcos 1, que começa no 14, que dependente de situações e circunstâncias que está surgindo na sua vida, é você continuar falando aquilo que Jesus já tem te feito conhecido e pregando o evangelho, dando testemunho daquilo que ele já fez na sua vida. Aqui, Jesus, ele continuou aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 14, que ele diz assim, a vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo a sua rede, o seguiram, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Aqui é um ensinamento que Jesus nos dá de continuar seguindo Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dependente de situações e circunstâncias que aconteçam na nossa vida, é continuarmos a pregar o Evangelho, porque Ele diz na sua palavra: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsaria os demônios que usa pessoas, influencia com engano que elas vivem por não ter o conhecimento que vem de Deus. Então, quando ele nos dá esse conhecimento, nós passamos a ter essa autoridade de anular todo espírito opressor, não somente na nossa vida, mas na vida daquele outro que muitas das vezes não tem o conhecimento, mas ele nos dá essa autoridade, porque o conhecimento de Jesus Cristo nos liberta, porque ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento que é libertador, ele está disponível para aquele que busca se posicionar referente àquilo que Jesus Cristo já tem nos feito conhecido ali através da sua palavra. E é você se posicionar referente a isso, porque vão vir opositores contradizer o desígnio de Deus na sua vida. É você perseverar na fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos dá um conhecimento individual para cada um seguir o propósito dele na nossa vida. Então é você pegar esse conhecimento de Jesus Cristo, porque ele diz lá em Isaías que o imundo não passa nesse novo e santo caminho. Isso significa que não há oposições que possa impedir o prosseguir de Deus na vida daquele que ele deu aquele conhecimento. Ele, se vir surgir opositores, ele nos dá autoridade para anular, para aniquilar essas forças das trevas que influencia pessoas contra o desígnio dele na vida daquele que creu nele. E aqui ele continua a dizer que aqui em Mateus 3, no versículo 11, ele fala sobre o batismo do Espírito Santo. Mateus 3,
que começa no 11. Ele diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso aqui esse aqui é simbologia, aqui ele está falando que o batismo com fogo e poder é referente à autoridade, o poder do Espírito Santo que vem sobre aquele que tem o conhecimento de Jesus Cristo. E em sua mão tem a pá. Isso significa que as oposições que surgir, ele aniquilará como uma pá que tira a sujeira. Porque a própria Bíblia diz que é aquele que tem o conhecimento de Cristo, que tem aquele novo caminho, aquele conhecimento, nenhum imundo passará. Isso significa que ele vai tirando as oposições, aquelas escuridades de falta de conhecimento daquele outro que quer contradizer o desígnio de Deus na sua vida, que quer contrariar aquilo que você faz, porque a sua reputação, quando você executa o conhecimento de Cristo, é ele que cuida, não dá ouvido a oposições, a pessoas falsas, invejosas, fariseu, porque ele nos fala individualmente, com cada um na sua necessidade presente. É você crer naquilo que ele já tem de feito conhecido. E aqui ele continua a dizer que o batismo no Espírito Santo, que Jesus batiza com fogo, precisa ter a sua entrega a Jesus. E como está escrito em João 3, que começa no 35, que ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. É você crer naquilo que Cristo já tem te feito conhecido, porque somente Ele, para nos livrar das amarras, da escuridão que vão surgir dos opositores e todas as espécies de males que vêm surgir como o desígnio de Deus na vida daquele outro que está pelejando por fé. E aqui Deus também nos fala através de sonho, e através do sonho ele também nos fala, e aqui seu dia de rompimento está chegando. É você permanecer firme na posição que Cristo já te fez conhecido, já te esclareceu. O conhecimento que ele já te deu já é o suficiente para você continuar nessa posição. Quando você sonha com um bebê recém-nascido, Deus trazendo projetos novos, pode representar bebê na família ou projetos. Sonhar, isso são rompimentos que vão surgir na sua vida, é você permanecer firme sobre aquilo que Jesus Cristo já te tem esclarecido. E quando você sonhar com um barco e não há nada negativo e você vê o barco ou estar nele, isso são sinais de rompimento na sua vida, de crescimento. E também sonhar com o relógio, dentro do sonho você vê as horas, pode também representar um rompimento de Deus na sua vida, algo novo, ou ganhando um relógio também, ou você também, se você estiver de carro e você está acompanhando a paisagem ali ao seu redor, e está indo bem, você não saiu do carro, você permaneceu, você chegou num lugar bonito e grande, é um sinal também na sua vida de rompimento.
É você permanecer no seu ministério e vai conseguir chegar ao destino que Deus já tem sobre a sua vida. E não ignorar os sonhos, pois você pode estar ignorando é, a bênção da parte de Deus. Temos que acreditar que Deus nos fala sobre sonhos, direções, sinais, visões, que somos nós que limitamos a Deus como falar conosco. Sonhou orando para essa pessoa, para alguém, para uma pessoa, é você discernir a sua voz discernir o contexto do seu sonho. Também pode mostrar que essa pessoa, o Senhor está fazendo na vida dela algo novo, sua casa, sua família. E também é importante você repreender toda a ação das trevas, tudo aquilo que vem oprimir, em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, na sua família. E repreender todo o espírito de escuridão, de engano. E você abençoar cada dia de uma pessoa por toda aquele enfermidade que ela está vivendo, seja no físico ou no espiritual, você orar, dependente de quem seja, mesmo que você não goste, porém o inimigo está usando você para não gostar dessa pessoa, mesmo assim é importante você orar por essa pessoa, seja na situação ruim ou boa. Se for boa, abençoe. Se for ruim, abençoa do mesmo jeito. Porque Jesus disse para nós abençoar aqueles que nos maldizem e orar pelos nossos inimigos. Então, é você sempre orar, dependente de quem seja a pessoa que esteja fazendo mal ou não para você. Você orar para ele, abençoar para que Deus possa vir sobre a vida dessa pessoa e tirar aquele demônio que está usando essa pessoa, seja lá para o que ela esteja fazendo, mal ou ruim. Se for mal, ora do mesmo jeito. Então, é você sempre buscar em Deus. Ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. E em meu nome expulsaria os demônios, todo espírito opositor que vem contradizer o desígnio de Deus na sua vida. E é você sempre buscar em Deus a direção para a sua vida. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, Jesus Cristo, abençoa, ó Pai, a sua igreja, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Todo espírito de escuridão, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai à frente, Senhor. Abençoa aquela pessoa que foi ao médico, porque o Senhor diz que o Senhor vai à frente, derribando as barreiras, os opositores, todo o espírito de escuridão, de morte, todas as maldições do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor diz: onde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor já tem nos dado, e nenhum principado, potestade do inferno tem poder e autoridade sobre o desígnio de ti na vida daquele que o Senhor diz que já é mais do que vencedores. Eu anulo e repreendo toda ação do inferno, todo espírito opositor, tudo que veio para matar, roubar e destruir, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Espírito do engano, da miséria, da moléstia, todo câncer, todas as maldições do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz que passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça. Todo espírito opositor e do inferno já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Porque o Senhor diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Porque o Senhor opera o querer, o agir, o efetuar na vida daquele que o Senhor já está, que está clamando em ti por justiça.
Que fique todos envergonhados e confundidos, todos aqueles que nos intentaram nos destruir. Todo espírito do inferno já está repreendido e anulado em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Jesus Cristo, as nações. Abençoa Israel, que haja paz, que haja prosperidade, que haja transformação. O Senhor disse para Abraão, o Senhor disse para Ameleque, vai lá e peça para que Abraão ore por você. Senhor, sem a oração, sem a intercessão dos seus profetas, as nações são extirpadas. Senhor, abençoa, Jesus Cristo, tirando todo o espírito opositores, principado, potestade do inferno, estiver agindo nas nações. O Senhor diz que aquele que o Senhor levanta, o Senhor já nos deu autoridade para extirpar todo espírito opositor do inferno, principado do inferno, toda miséria, todo espírito do engano, eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor, que passa céus e terra, vai se cumprir suas palavras na vida daquele que o Senhor diz em sua palavra, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória, ó Pai. Obrigado, Jesus. Amém.